Pastor Judiclei é o pastor titular da Igreja Batista Betel em Mesquita, no Rio de Janeiro. E esta semana esteve toda conosco, com os pastores, e hoje de manhã em nosso EBD. Agora ele vai terminar a maratona. E amanhã descansa no avião, né? Mas foi um prazer, um privilégio tê-lo conosco essa noite. Nós vamos poder ouvir novamente a exposição da palavra através do servo de Deus. Vamos orar mais um instante para a vida do pastor. Deus querido, nós somos muito gratos por aquilo que o Senhor confiou ao teu servo e como ele pôde abençoar o povo de Deus em Boa Vista nesses dias. Em especial, nossa igreja é muito grata por termos tido conosco e tudo que pudemos aprender nesses dias. Da mesma maneira, pedimos que essa noite o Senhor o use e fale profundamente aos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus Cristo. Chegamos ao final dessa maratona, como disse o pastor Juversi, e eu quero publicamente agradecer a Deus o privilégio de conhecê-los. Volto para casa encorajado pelo que vi e ouvi nesses dias aqui. Uma igreja saudável, em franco crescimento, comprometida com o Evangelho. Eu espero que os irmãos permaneçam nesse caminho. Não há alternativas. O caminho é permanecer fiel ao Evangelho, à palavra de Deus. Sei que Deus é quem acrescenta os que vão sendo salvos. Tenho certeza que Deus vai continuar abençoando os irmãos e Deus tem muita coisa para fazer nessa igreja através dela, para abençoar essa cidade, esse estado, o Brasil e o mundo. Então que o Senhor continue abençoando os irmãos, a liderança do pastor Juversi, seus líderes, sua família, irmã Leila, seus filhos. Deixo aqui então meu sincero agradecimento e a esperança de que talvez, se Deus permitir, possamos voltar aqui e conhecer os igarapés. Pois bem, por favor, abram suas Bíblias no Salmo 46. É nesse salmo precioso, na tradição judaico-cristã, que nós vamos meditar. O tema é Nosso Deus, Nosso Refúgio. Vamos pensar sobre a fortaleza do povo de Deus, a partir do Salmo 46. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus nos abençoe. O Salmo 46 foi escrito em um dos momentos mais adversos para o povo de Judá, e em particular para a cidade de Jerusalém. Foi um período de grande aflição. Esse salmo nasceu como um tributo de gratidão, como um hino de louvor pelo grande livramento que Deus concedeu aos seus servos. Para entender esse salmo, a gente precisa reconstruir a história que está por trás desse salmo, ou seja, conhecer os bastidores, o pano de fundo por trás desse salmo. Nesse momento da história, as 10 tribos do norte já haviam sido destruídas pelo Império Assírio.
Vocês sabem que depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. Reino do norte, as 10 tribos, com capital em Samaria, ou Samaria. E as 2 tribos do sul, Judá, com a capital Jerusalém. E o império em ascensão à época, a geopolítica, o cenário político internacional desse período da história, quem comanda é a Assíria. Não estou falando Síria. A Síria. Um povo poderoso que, embora tivesse começado a sua trajetória como um pequeno e inexpressível povo, nesse momento ganhou o mundo. Só para vocês terem uma ideia, a Assíria, por meio desses homens aqui, não são tão bonitos, né? Estranhos eles, o Tiglat-Pileser, Salmanasés e Senaqueribe, eles conquistam o mundo. O mundo agora pertencia à Assíria. E aqui nós temos um pequeno mapa mostrando a dimensão deste império, chamado de o império mais cruel da antiguidade. Eles dominaram os povos, sobretudo por meio de um homem chamado Senaqueribe. E a Palestina, que é um corredor, não é, uma divisa entre 3 continentes, também foi varrida pelo poderio bélico militar dos assírios. As 10 tribos do norte foram destruídas para sempre no ano 722. E os que sobreviveram foram dispersos por várias partes desse império antigo. E o povo de Judá permaneceu como um vassalo, submisso à autoridade de Nínive, que era a capital do império assírio. Pois bem, mas desses reis todos que aparecem no Antigo Testamento, um se destaca. Ele se chama Senaqueribe. Foi o maior rei da Assíria, o grande rei Senaqueribe, que chegou no momento da história que se julgou ser o poderoso Senaqueribe, o senhor do mundo. É muito interessante considerar como a pá dos arqueólogos trabalha para provar a autenticidade das Escrituras. Nunca houve, nem jamais haverá um livro tão pesquisado, tão estudado, na tentativa de desacreditá-lo. Mas à medida que os arqueólogos e historiadores trabalham, mais se confirma que a Bíblia não é um livro comum, é um livro sui generis, é de fato a palavra de Deus. Alguns anos atrás, na verdade, meados do século XIX, um grupo de pesquisadores, arqueólogos, historiadores, ingleses e israelenses, descobriram o que eles consideram ser a primeira grande biblioteca do mundo, a Biblioteca de Nínive, com obras extraordinárias, mais de 31 mil tábuas em argila, com escrita cuneiforme, relatando muitas coisas desse período. E, curiosamente, pela mão da providência, entendo assim, esse material foi preservado, parte substancial dele encontra-se no Museu de Londres, ou no Museu Britânico, na cidade de Londres, e dentro desse material inteiro, há muita informação sobre esse período da Assíria em que Senaqueribe é rei. E eu queria ler 3 documentos antigos, extra-bíblicos, para mostrar para vocês os bastidores, antes da gente chegar no Salmo 46. O primeiro documento é esse. Senaqueribe, rei do mundo, rei da Assíria, sentou-se em um trono de Nimedu e revistou o despojo tomado em Laquis. É um documento da Assíria, do Império, registrando essa incursão militar que Senaqueribe fez na Palestina em direção ao Egito. O Império domina o mundo conhecido, mas em todos os lugares sempre havia uma tentativa de revolução ou de contra-revolução, de retomada do poder, um movimento nacionalista. E Senaqueribe agora está numa incursão em direção ao Egito para sufocar uma rebelião. Mas ele tem que passar necessariamente pela Palestina, e Jerusalém está lá no coração daquela terra. E Jerusalém também, na época, quem era o rei de Israel, de Judá, de Jerusalém, era Ezequias, e o rei Ezequias era um homem muito piedoso, tinha suas falhas, mas era um homem piedoso, ele destruiu os altares pagãos em Jerusalém, e ele para de pagar tributos à Síria porque ele acredita que Deus vai protegê-lo. Então Senaqueribe invade essa cidade chamada Laquis, que é uma cidade fortificada no caminho para o Egito, e tem essa informação. Ele se senta num trono de Nimedu. O que é Nimedu? Um trono de marfim. Ele se sentia o rei do mundo, o mais poderoso homem daquele momento. A segunda informação é esta. Eu marchei sobre Judá, derrotei e incendiei 40 cidades, sua fumaça escureceu o céu. Ele vai a esse percurso, ele é um estrategista, ele é um general, é um homem habilidoso, um homem inteligente. Então ele destrói as principais cidades de Judá
E de Laquis, ele manda emissários oficiais para que Ezequias, se rendesse, porque ele já tinha derrotado as principais cidades. E aí, a última informação, muito impressionantemente, olha só então o que diz o texto, no profeta Isaías. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei. Isso aqui diante dos muros de Jerusalém, os emissários do rei Senaqueribe, diante dos emissários do rei Ezequias. Assim diz o sumo rei, rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Senaqueribe é inteligente, ele diz: olha, eu não quero gastar tempo, nem dinheiro, nem homens nessa batalha. Se Ezequias se render, nós vamos seguir nosso caminho para o Egito, mas ele tem que se render. E agora Ezequias está nesse dilema. Ele está cercado diante do mais poderoso exército da antiguidade. E esses homens entravam para matar. Eles eram conhecidos pela crueldade. E agora, uma última informação que está lá no Museu Britânico é esta aqui. Observe. E Ezequias, rei de Judá, que não se havia submetido ao meu jugo, a ele mesmo fechei como um pássaro de gaiola em Jerusalém, sua capital. Esse é o diagnóstico do momento. Jerusalém cercada, diante de inimigos poderosos, e Ezequias sem nenhuma condição em si mesmo de reagir. O que você faria numa situação dessa? Se a sua família estivesse cercada por homens maus, com desejo de sangue e de trucidá-los? Pois bem, nós temos então a resposta que Ezequias deu. Primeiro, ele era humano, não era um estoico, era um humano. E Ezequias teve medo. E o profeta Isaías registra a oração que ele fez. Olha que oração maravilhosa. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. E abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Ele ora. Ele tem medo, porque a ameaça era real, não era imaginária. E agora ele clama ao Senhor, ele suplica pelo socorro do Senhor dos céus e da terra. E ele envia emissários ao profeta Isaías. Isaías é o contemporâneo de Ezequias, é um profeta palaciano, ele tem trânsito no palácio, é um homem de Deus, um dos mais notáveis homens da história de Israel. E então Deus, por meio do seu servo, profeta Isaías, manda a resposta para Ezequias, rei de Judá. E a resposta é essa: pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Diz mais: pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. O rei Senaqueribe afronta a Deus, dizendo: o Deus dos outros povos não puderam livrá-los, e o Deus de Jerusalém, o Deus de Judá, também não tem poder contra mim. Ele está insultando. O Rabsaque, que era o oficial dele, chegou a dizer o seguinte para os emissários do rei Ezequias: se vocês tiverem 2.000 homens aí, capazes de montar em cavalos, nós vamos oferecer 2.000 cavalos. Zombavam, porque o exército de Jerusalém era pequeno diante do poderio bélico da Síria. Então o medo era real. Ele orou, consultou o profeta, Isaías traz a mensagem, e a mensagem é: ele não vai entrar nessa cidade, nem mesmo vai lançar uma flecha, e pelo caminho que ele veio, ele vai voltar, assim diz o Senhor dos exércitos. E aí a gente encontra uma passagem das mais enigmáticas do Antigo Testamento. A passagem é esta: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 180.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Por meio de um único anjo, Deus matou 185.000 do exército assírio. É um texto enigmático. Como isso aconteceu, nós não sabemos. Há 2 relatos na história. Relatos que não entram em harmonia.
Um é de Heródoto, o grego, chamado de pai da história. Heródoto afirma que o exército de Senaqueribe foi destruído por uma epidemia de ratos no deserto. Flávio Josefo, um historiador judeu, afirma que o exército de Senaqueribe naquela campanha foi destruído por um furacão, ou seja, por uma tempestade no deserto, que era muito comum naquela época também. Ou seja, dois relatos que não entram em harmonia, mas o fato é, um grande exército foi destruído pela intervenção sobrenatural de Deus. E o Salmo 46, ele foi escrito provavelmente pelo próprio Ezequias, que também era poeta e músico, para celebrar esta grande vitória que Deus concedeu ao seu povo. Era um salmo que era cantado pelas ruas de Jerusalém. O povo saía em procissão cantando. O Salmo 46, um salmo de louvor a Deus. E sabe o que aconteceu com o Senaqueribe? Senaqueribe foi humilhado, ele voltou com o exército completamente destruído, e depois de 4 meses ele foi assassinado dentro de um templo pagão por 2 dos seus próprios filhos. Acabou-se a história de Senaqueribe, que afrontou o Deus dos exércitos. Qual é o ponto aqui? Nós todos, irmãos, na nossa jornada, muitas vezes nos encontramos como o povo de Jerusalém naqueles dias, cercados por forças maiores do que nós mesmos, intimidados por aqueles que zombam de Deus. Nos sentimos como Ezequias, preso como um pássaro na gaiola, sem nenhuma condição de livrar a nós mesmos. A morte é iminente, real. O que fazer? Clamar ao Deus que é nosso refúgio, socorro, bem presente na tribulação. Há pessoas hoje aqui, e embora eu não conheça a maioria de vocês, na verdade conheci vocês nessa semana, eu tenho certeza que boa parte dos que aqui estão enfrentando algum tipo de Senaqueribe na sua jornada. Eu quero nessa noite, pela graça de Deus, trazer uma palavra de encorajamento aos irmãos. O nosso Deus é maior do que os Senaqueribes. O nosso Deus é o refúgio da sua igreja. A igreja nunca foi e jamais será destruída porque ela não pertence a homens. Ela foi comprada com o sangue do próprio Cristo e ela pertence ao Deus vivo. É Deus quem sustém a igreja, é Deus quem fortalece a igreja. Ela pode passar por dias adversos, ela pode humanamente, aos olhos dos homens, murchar, enfraquecer-se, ou até mesmo do ponto de vista humano, desaparecer temporariamente de alguma região. No entanto, a igreja sempre triunfará, porque o Senhor da igreja é o Cristo ressurreto. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E esse salmo tem que ser olhado na perspectiva cristocêntrica. Quem é o refúgio da igreja? É Cristo. Cristo é nosso abrigo, Cristo é nosso refúgio, Cristo é nosso protetor, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. E, portanto, eu quero a sua atenção para pensar sobre 3 grandes verdades que esse salmo nos apresenta sobre a pessoa do nosso Deus. Não são novidades o que eu vou apresentar aos irmãos, mas são verdades que precisamos constantemente trazer à memória. A partir do seguinte princípio: a repetição é a quinta essência do ensino. Repetir, repetir e repetir, trazer de volta à memória essas gloriosas verdades. E a primeira delas é esta: Deus é todo poderoso. Você pode perguntar assim, ou falar consigo mesmo: pastor, eu saí da minha casa, vi esta casa de oração, este culto, para ouvir isso, que Deus é todo poderoso, eu já sei disso. No entanto, quando nós nos encontramos, tal como Jerusalém naquele dia, tal como Ezequias naqueles dias, atribulado ou diante de um inimigo tão poderoso quanto Senaqueribe, é muito fácil nos esquecer disso. Quando um diagnóstico avassalador de uma doença terrível chega em nossa casa, quando o desemprego bate a porta, quando a gente põe a mão no bolso e não tem o recurso necessário para sustentar a família, quando há uma crise no meio da família, quando há um problema gigantesco na igreja, nós rapidamente nos esquecemos de que Deus é o Todo-Poderoso, de que Ele é quem sustenta e governa todas as coisas. E essa passagem serve para trazer a nossa memória, para provocar a nossa reflexão, de que de fato Deus é todo poderoso. E o texto, um arranjo didático aqui, os versos 1 a 13, vamos falar sobre isso. Os versos, observem. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares.
Ainda que as águas tumultuem e se espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Pergunta: por que ele fala essa linguagem? Por que ele usa esta linguagem? Observe que por 2 vezes ele usa a palavra montes. Nós estamos diante de uma poesia hebraica. E a poesia hebraica, na estrutura literária da poesia hebraica, a repetição tem sempre um propósito. E a melhor maneira de você crescer no conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, é dialogar com o texto, fazer perguntas ao texto. E a primeira pergunta que esse texto impõe é: qual era a intenção do autor ao usar essa linguagem poética? Não temeremos ainda que a terra se transtorne, montes se abalem, montes se estremeçam. O que é que ele está comunicando? Pois bem, vamos entender então qual é o propósito aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Vocês moram numa região onde há muitas árvores, florestas. No Rio também tem a Mata Atlântica, pelo menos o que restou dela. Eu pergunto aos irmãos: uma chuva forte, um vento forte derruba uma árvore, sim ou não? Derruba. Por mais densa que seja essa árvore, por mais profunda que sejam suas raízes, um tufão, por exemplo, um ciclone, como muito acontece na América do Norte, derruba árvores, arrasta casas, levanta carros, a força e a fúria do vento. Agora eu vou lhe perguntar uma coisa: um vento forte derruba um monte? Não. Não há nada mais rígido do que um monte. Vocês nunca ouviram falar e jamais vão ouvir falar que uma ventania sacudiu o Monte Roraima. Nunca vão ouvir na televisão que houve um vento forte e o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro começou a tremer. Ou que o Corcovado balançou. Porque um monte é rígido. E o que este autor está dizendo é o seguinte: olha, eu não quero minimizar os seus problemas. No entanto, observe. Ainda que você passe por uma tribulação cuja natureza seja tão intensa que possa ser comparado a esta atividade improvável, montes tremendo, montes balançando, ainda assim você não tem o que temer, porque o nosso Deus é o nosso refúgio. Ainda que o Monte Roraima seja transportado para o meio do rio Amazonas, ainda que o Pão de Açúcar seja transportado para o seio da Baía da Guanabara, não há motivos para temer, porque quem governa todo esse universo é o nosso Deus. E Ele é nosso Pai. E Ele cuida de nós. Esta é a linguagem do Salmo aqui. Ou seja, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é a nossa segurança. Quando houve aquele terremoto no Haiti, 13 meses depois, uma equipe nossa foi para lá, socorrer e ajudar. E eu ouvi muitos relatos de amigos meus. E é uma história muito curiosa, porque eles estavam servindo alimentos 6 da manhã, a única refeição do dia nos primeiros momentos daquela crise terrível naquela ilha, num barracão da ONU, e lá estavam todas aquelas pessoas, na maioria órfãos, na maioria viúvos, pessoas que tinham familiares, famílias inteiras mortas naquele trágico terremoto, e eles estavam todos ali esperando alimentação, em silêncio, aquele luto terrível, aquele silêncio ensurdecedor. De repente, uma senhora se posta em pé e começa a cantar: porque Ele vive, posso crer no amanhã. E o Espírito de Deus foi derramado sobre aquele lugar. As circunstâncias podem ser adversas. Deus não prometeu a você isenção de problema. Ser cristão não é receber um apólice de seguro. Olha, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Ou daqui para frente você não vai ter nenhum problema. Não. A promessa foi que Ele estaria conosco. A promessa é que Ele é soberano. A promessa é que Ele estará sempre no controle de todas as coisas. Isso é absolutamente maravilhoso. Além dessa linguagem dos montes rígidos, ele usa uma outra linguagem. O texto diz: ainda que as águas tumultuem e espumejem. O que é que ele está comunicando aqui? É na mesma linha, na mesma direção, é a repetição, é o paralelismo da estrutura hebraica. Os judeus, os hebreus de modo geral, eles não eram homens de mares. Eles conheciam o Rio Jordão, Igarapé, lá na Palestina, onde Jesus foi batizado. Eles conheciam o lago de Genezaré, que eles chamavam de Mar da Galileia, mas os romanos chamavam de lago, porque era comparado ao Mediterrâneo e outros os oceanos, é de fato um grande lago. Mas eles não eram como depois seriam na época já era os
fenícios ou depois os portugueses, os espanhóis, os ingleses, os noruegueses hoje em dia, homens que dominam os mares. Não eram. Os judeus tinham medo dos grandes mares. E essa figura da água tumultuando, água espumejando, era uma referência ao medo que essas coisas trazem. Eu não sei quando vocês já passaram, talvez alguns aqui, nesses rios enormes que há na região norte do Brasil, se encontrar numa situação de naufrágio ou de perigo iminente do barco afundar. Dizem que é uma das sensações mais terríveis. Você está de repente no meio do oceano, céu escurecido, navio balançando, ondas altíssimas, o medo da morte. Há um relato na Escritura de Paulo sofrendo naufrágio que ele diz assim: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, olha o que aconteceu. Lucas registrando aquele naufrágio. Dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Quando Paulo estava preso a caminho de Roma, no navio, em alto mar, no mar Mediterrâneo, o navio foi levado, sacudido de um lado para o outro. E Lucas diz, olha, nós perdemos completamente a esperança de salvamento. É assim que os judeus estavam naqueles dias. Senaqueribe iria invadir para destruir. No entanto, o Deus de Paulo, o Deus de Ezequias, o Deus de Isaías é o nosso Deus. Ele é refúgio e fortaleza. E o povo de Deus não foi destruído, Deus os abençoou. Esse mesmo profeta, o profeta, em um dos textos, na verdade o texto aí é Isaías, ele diz assim, desde a antiguidade está firme o teu trono. Salmo 93, perdão. Tu és Deus desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o bramido das grandes águas, dos que os poderosos vagalhões do mar. Não há o que temer, porque Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Amém, irmãos? Que boa notícia saber isso. Que Deus tem todo o poder, todo o controle, toda a soberania, todo o governo, sobre tudo e sobre todos. Cantar essas verdades quando nós estamos bem é fácil. Você cantar, por exemplo, Deus é soberano, umas belas canções que nós cantamos, cantar que Deus tem um controle de tudo, cantar que a nossa vida está nas mãos dele, ou como ainda há pouco cantamos Romanos 8, né? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, ninguém jamais poderá nos separar do amor de Deus. É verdade, isso é glorioso. Agora, quando nós nos encontramos naqueles dias que João da Cruz chamou de a noite escura da alma, é aí que a nossa fé é testada, é aí que a nossa fé é provada. Deixa eu lhe mostrar um pouquinho, ou contar para você rapidamente a história desse povo assírio. Ezequias, ele teve que exercer a fé, ele teve que confiar na promessa de Deus enviada por meio do profeta Isaías. Por quê? Senaqueribe, os assírios tinham a seguinte política de cerco e de invasão. Quando um povo, uma cidade fortificada, como no caso de Jerusalém naquele dia, não se rendia e o exército inimigo, o exército assírio invadia, eles faziam basicamente o seguinte, era protocolar. Eles entravam na cidade, primeiro eles dominavam os homens da cidade, matavam aqueles que resistiam, pegavam a família real e levavam para a ágora, para a praça principal da cidade. Então separava o rei, as suas esposas, seus filhos, como era comum na antiguidade, e então amarravam o rei com as duas mãos para trás e colocava a sua família diante dele. E aí, por ordem do general, o exército ia matando os filhos, do menor ao maior, e depois matava a esposa, as concubinas, a família real. E para que essas fossem as últimas imagens, o rei depois tinha os seus 2 olhos vazados e era levado para o calabouço. Ele iria morrer de tristeza e de desgosto por ver a sua família ser assassinada e não poder fazer nada. Esta era a crueldade assíria. Só para você ter uma ideia, quando foi descoberta a biblioteca de Adolf Hitler, esse livro até foi publicado recentemente no Brasil, a Biblioteca de Adolf Hitler. Um dos livros que Hitler leu foi justamente sobre as táticas de guerra assíria. Era um povo cruel. Ezequias sabia que se Senaqueribe entrasse em Jerusalém, era o fim da cidade. E não apenas o fim da cidade, era o fim da sua própria família. Ele teve medo. Ele clamou e o Senhor enviou socorro.
Deus é socorro para o seu povo, é socorro para as famílias que clamam pela sua misericórdia. O Warren Wiersbe, um comentarista, diz assim: Ele não nos protege a fim de nos mimar, antes abriga-nos a fim de nos fortalecer, para que voltemos à vida com as suas responsabilidades e perigos. Então Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos abençoa, mas Ele não nos coloca numa redoma, não nos infantiliza. Deus simplesmente nos protege, nos abençoa e nos envia de volta para continuar a nossa jornada e mostrar ao mundo que Deus é verdadeiro, que Deus é real, que Deus é digno de confiança, que Deus é soberano, que Ele nos ama e que Ele cuida de nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso, louvado seja o seu nome. Então a primeira lição é essa: Deus é todo-poderoso. A segunda que esse salmo nos inspira é: Deus se faz presente no meio da crise. Existe uma proposição que na verdade é um pilar no teísmo cristão. Qual é essa proposição? Deus não apenas é soberano, Ele não é apenas, numa linguagem teológica, transcendente, Ele não é apenas aquele que está sentado no trono do universo, mas esse bendito Deus, Ele também é imanente, Ele se faz presente na vida do seu povo. Ou seja, como nós cantamos em um grande hino da nossa tradição, Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus que se importa conosco. Isso é impressionante. Irmãos, somos mais de 6 bilhões de pessoas em todo o mundo. E esse Deus bendito e maravilhoso, Ele conhece a história melhor do que nós mesmos. Ele conhece a nossa vida. Nessa noite aqui, por exemplo, Deus passa o seu olho sobre essa congregação e Ele não vê uma multidão, Ele não vê números, Ele vê pessoas. E Ele chama pelo nome, Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua dor, sua aflição, o que faz você rir, o que faz você chorar. É um Deus que se faz presente na nossa história, nos dias de alegria, mas também nos dias adversos. Ele sabe qual foi a última vez que você derramou lágrimas. Ele sabe qual foi a última vez, por exemplo, que você não dormiu bem, aflito por um problema. Deus conhece a nossa vida. E Ele se faz presente no meio da crise. E naquele dia, diante daquele perigo real e iminente, Deus não apenas é o Todo-Poderoso que está governando não apenas Judá, não apenas Jerusalém, mas todos os reinos do mundo. Mas também Deus mostrou que estava presente dentro daquela cidade com o seu povo. E os versos 4 a 7 vão apontar para isso. Observem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus estava dentro daquela cidade. Senaqueribe cercou Jerusalém e achava que Ezequias é que estava correndo perigo. Mas quem estava correndo perigo era Senaqueribe fora da cidade. Porque cercar Deus, ou supostamente cercar Deus, quem corre o risco não é aquele que supostamente o cercou, mas aquele que está do lado de fora, não é quem está dentro. Ezequias estava protegido, embora não soubesse, porque Deus disse: eu estou dentro da cidade, é a minha cidade, e eu a protegerei por amor ao meu servo Davi. Ele não desampara, ele antes, pelo contrário, caminha conosco. Eu gosto sempre de pensar assim: Deus não promete nos livrar dos problemas, mas Ele promete nos livrar nos problemas, caminhar conosco na crise. Exemplos históricos: Daniel na cova dos leões. Daniel foi lançado no meio da cova dos leões, mas Deus estava presente ali. Seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, não foram livres da fornalha, mas o quarto homem estava presente na fornalha. Então Deus nunca nos prometeu isenção de problemas, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o seu nome. A palavra tribulação, ela vem de uma raiz que significa asfixia, aperto. A pessoa que está atribulada, ela se sente acuada por um problema, uma pressão sobre os ombros, sobre o coração, sobre a mente. E assim estava Ezequias, pressionado pelas circunstâncias. Há uma passagem em 2 Reis, correlata ao texto de Isaías, que diz assim: Isaías lhe disse: dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvistes,
com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Não há o que temer, porque Deus está presente no meio do seu povo. Nós podemos confiar na sua misericórdia. Olha só essa expressão que aparece no saltério aí. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Vou fazer uma pergunta aos irmãos. Que rio é esse? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Que rio é esse? Eu acho engraçado, muitas vezes, nós precisamos trazer à memória o fato que nós só estamos autorizados a cantar o que a gente entende, o que a gente concorda. E eu já vi muitas vezes a igreja cantando coisas sem entendimento. Eu fui uma vez num congresso de jovens, só abrindo parênteses aqui para dar um corte aplicativo sobre isso. E eles estavam cantando uma canção que em uma parte da canção dizia assim: tua fumaça no Santo dos Santos me esconde. Aí depois terminou, chamei o pessoal e falei assim: o que significa tua fumaça no Santo dos Santos me esconde? Eu falei: pastor, não sei não, mas a música é tão bonita. Eu falei: então tá bom. Então às vezes na igreja a gente se canta: há um rio, tuas águas, passa tuas águas, rio para lá, rio para cá. Mas que rio é esse, gente? O povo anda cantando. Que rio é esse que o Salmo 46 fala? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Nós sabemos que Jerusalém era uma das poucas capitais do mundo antigo que nunca teve rio. Não há rio em Jerusalém. Ainda hoje, pode visitar lá, não há rio nenhum. Na verdade é uma região com poucos rios. O Rio Jordão é pequeno. Que rio é esse? Pois bem, nós precisamos reconstruir a história. Ezequias, repito, ele era rei, piedoso, temente, inteligente, arguto, astuto. Ele sabia que a Assíria não iria se contentar apenas com a dominação aparente, que cedo ou tarde a Síria viria e iria dominar todo o mundo antigo, toda aquela região. Então o que Ezequias fez? Ele foi previdente, ele foi organizado, ele foi sábio, e ele articulou um dos grandes projetos de arquitetura do mundo antigo, o túnel de Ezequias. Eu vou lhe mostrar um pouco sobre isso. Olha o que diz 2 Crônicas 32. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, ele entendeu, o serviço secreto israelense descobriu isso. Então Jerusalém, portanto, resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, deixa eu passar outro texto aqui. Assim muito povo se juntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria no meio da terra. Pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Qual é a mentalidade dele? Bem, inevitavelmente, cedo ou tarde, o exército vai vir, o exército inimigo. As fontes de abastecimento de água estavam fora da cidade. Esses lençóis freáticos que bombeavam água e que abasteciam a cidade. Então, o que Ezequias fez? Ele providenciou tapar todos esses lençóis de água, todas essas fontes, e ele providenciou fazer um túnel, um aqueduto subterrâneo e levar água para dentro da cidade. De modo que quando o exército inimigo chegou, não encontrou água fora, porque a água já tinha sido levada para dentro da cidade. Em outra passagem, o texto diz: também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Ele usou de sabedoria. Ele esperava em Deus, ele confiava em Deus, mas ele não cruzou os braços. Ele foi inteligente. Ele usou os recursos que Deus lhe deu e fez uma obra extraordinária, o famoso túnel de Ezequias. Deixa eu lhe mostrar uma imagem aqui, uma figura, uma obra que tem, observe aí, por debaixo da cidade de Jerusalém, 533 metros de túnel cavado na rocha. Vocês sabem que Jerusalém foi construída sobre o Monte Sião, é rocha. A cidade é mais ampla hoje, você tem outras áreas fora da antiga cidade, mas a cidade era construída sobre uma rocha. Então o túnel foi conectado por dentro ou por baixo, atravessando a rocha, atravessando o Monte Sião, para canalizar água para dentro do tanque de Siloé. Então o povo se alegrou, porque pela primeira vez na história havia um rio em Jerusalém. As crianças dando salto mortal no tanque de Siloé, era uma coisa beleza. Olha lá, você pode visitar o túnel de Ezequias, água gelada até a canela, você passando
pelaquela fenda construída em tempo recorde. Ainda hoje, você pode assistir no Discovery Channel, por exemplo, uma obra de arquitetura primorosa feita pelo rei Ezequias. Por isso, o povo cantou: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Por que razão? A água, na poesia hebraica, é símbolo da graça. Então, quando o povo viu aquele rio correndo pela cidade, embora não era o rio Amazonas dentro de Jerusalém, mas era um rio, havia água corrente, fluindo, e aquele rio simbolizava a presença de Deus no meio do povo. O povo viu ali a manifestação da maravilhosa graça de Deus. A água simbolizando o quê? Repito. Simbolizando a presença de Deus. Olha o que o texto vai dizer com clareza: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Repito, nós não somos encorajados a acreditar em um mundo sem problemas, ou que não teremos dificuldades na jornada, mas a promessa dele qual foi? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa expectativa e a nossa esperança está no Senhor, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só para os irmãos terem uma ideia de como essa experiência ou como essa linguagem da água é tão rica, Jesus disse assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o que, irmãos? Rios de água viva. O que ele está falando aqui? Dessa experiência do novo nascimento. Ele está falando de vida com Deus, da presença de Deus em nós. Porque a água é símbolo da presença de Deus em nós. É símbolo da sua graça, sobretudo num povo que vivia no deserto, regiões desérticas, áridas, água, símbolo de vida. Há um comentarista, um estudioso, que ele diz o seguinte: Jerusalém era a única cidade entre as grandes cidades que não possuía um rio, mas Deus estava pronto a ser para ele tudo que um rio poderia ser e muito mais. Agora vem a aplicação. Nossas deficiências nada mais são que espaços para a onipotência de Deus. O povo estava cercado, sem nenhuma condição de livrar a si mesmo, mas Deus abençoou o seu povo. E aquele rio dentro de Jerusalém, pela primeira vez na história, era um sinal da graça de Deus no meio do seu povo. Deus é quem nos protege, Deus é quem nos guarda. Amém, irmãos? Posso lhes contar uma história? Deus tem me dado a oportunidade de amar o povo cubano. Estive lá algumas vezes, nós temos parceria com algumas igrejas, nós sustentamos missionários lá, eles vêm aqui ao Brasil. E há uma experiência muito rica que envolve a primeira igreja batista de Bayamo, antiga capital de Cuba, capital de Carlos Manuel de Céspedes, José Martí, uma cidade muito bonita, considerada uma das cidades mais limpas de Cuba, uma cidade bonita, histórica. Quando houve a Revolução em Cuba, em 59, 2 anos depois aproximadamente, Fidel Castro se filiou publicamente ao comunismo da União Soviética, e então houve aquela tensão entre o bloco capitalista americano e o bloco da União Soviética, aquela Guerra Fria que os irmãos conhecem. Pois bem, em 59, nos 2 primeiros anos, a igreja desfrutou de relativa tranquilidade, mas a partir desse momento em que houve essa ruptura, ou essa polarização política, a igreja começou a ser perseguida intensamente. Eu conversei com vários pastores que ficaram presos em trabalhos forçados, prédios foram confiscados, propriedades, e o país entrou numa derrocada econômica terrível. Não vou entrar nos pormenores porque não é questão, mas o fato é que muitas igrejas construídas desde o final do século XIX, com recursos de missionários do exterior, eram prédios bonitos, suntuosos, muitos deles, grandes. Só que com o passar do tempo, esses prédios obviamente precisavam de manutenção, só que a igreja, economicamente empobrecida, não tinha como fazer a devida manutenção. Então muitos prédios estavam caindo aos pedaços. E aí, no início do ano 2000 e pouco, o governo fez um decreto lá em que os prédios deveriam passar por manutenção, custeado pelas próprias igrejas, caso contrário seriam confiscados. E a primeira igreja batista de Bayamo, que construída em 1905, uma igreja histórica do início do século XX, estava agora com um problema. Eles tinham que reformar a catedral, a igreja belíssima, no centro da cidade, mas não tinha dinheiro. A igreja com 1.200 membros, salário mínimo em Cuba é praticamente irrisório, poder de compra mínimo, eles não tinham nenhuma condição de revitalizar o prédio, estavam na iminência de perder. Aqui uma imagem antiga do prédio. Era um prédio grande, tinha uma torre, estava completamente deteriorado. Então a sentença qual foi? Ou vocês reformam o prédio, ou então nós vamos tomar o prédio.
E aí o pastor Samuel Iglesias, Colombier Iglesias, fez o que Ezequias fez. Irmãos, nós estamos diante de um Senaqueribe. Nós não temos força em nós mesmos. Nós vamos fazer o que o povo de Israel fez naqueles dias. Convocou a igreja para orar e começou a orar e pediu socorro que vem dos céus. Vejam como Deus, o soberano Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que se faz presente no meio da crise, o Deus da providência, está agindo no mundo. Ele é o Senhor da igreja, Ele é quem guarda a sua igreja. E eles começaram a orar. Um pastor de Porto Rico, chamado José Martinez, foi a Cuba fazer turismo. Cuba é um lugar muito bonito, uma ilha belíssima, praias maravilhosas, lugares históricos belíssimos, em Havana, Santiago de Cuba e outros lugares mais. Então ele foi passear, primeiro em Havana, depois foi para o extremo oriente, onde fica Santiago de Cuba, e chegou lá e se hospedou no Hotel Casablanca, no coração da cidade. Só que no dia 26 de julho, se me falha a memória, ou maio, não me recordo agora, o dia do assalto ao quartel de Moncada, um momento histórico da história da Revolução Cubana, Fidel mandava todos os turistas deixar o hotel porque ele tinha medo de algum atentado, enfim. Então os turistas eram chamados, olha, vocês não podem ficar aqui em Santiago, vocês têm duas opções. E no caso dele, ele recebeu duas opções. Você tem a opção de ir para Holguín, província de Holguín, ou para a província da Grama. E Grama, a capital é Baiamo. E ele falou, vou para Baião para conhecer a cidade histórica de Carlos Manuel de Céspedes. Então ele foi. Chegando lá, ele alugou uma carruagem, né? Um coche, e foi fazer um passeio na cidade. Quando ele está passeando pela cidade, ele vê essa construção. Ele fala, o que é isso aí? E aí o rapaz diz, olha, isso é uma igreja batista. Ele, olha, eu também sou batista, eu vou lá conhecer o pastor. Desceu, bateu a porta, ao lado é a casa paroquial, a casa pastoral. E então o pastor veio atender, ele se identificou, ambos falam espanhol. E aí ele sentou, conversou, ele contou a história da igreja, a dificuldade que ele estava enfrentando e tal. E o pastor falou, olha, eu queria que você fosse pregar em Porto Rico. Ele falou, olha, a dificuldade é sair, se o governo autorizar, a gente vai. Resolveu toda a papelada, 4 meses depois, Samuel estava pregando em Porto Rico, que é um protetorado americano. Ele pregou uma série de conferências, e no final da série de conferências, o conselho da igreja falou, olha, nós queremos conversar com você. Eles se reuniram. Falou, olha, desde que o pastor Martinez voltou de lá, nós começamos a orar pelos irmãos e Deus colocou no nosso coração o desejo de enviar os recursos para revitalizar a igreja. Nós vamos custear todas as despesas para revitalizar a construção. Eu chamo isso de o dia em que Deus usou Fidel Castro, em um artigo que eu escrevi. E aqui está a belíssima catedral de Primeira Igreja Batista de Baiamo. Belíssima igreja, belíssima igreja. Eu pergunto aos irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Nós não podemos apequenar o grande Deus. Nós somos muito tímidos, irmãos, muito temerários, tememos demais. Deus pode fazer coisas extraordinárias no meio do seu povo. O que nós precisamos é de fato confiar que Deus pode, que Ele é soberano, que Ele cuida, que Ele protege, que Ele envia os recursos, que Ele abençoa o seu povo. Os irmãos precisam ser ousados e olhar para essa cidade como um vale de ossos secos, precisando que alguém profetize vida, que alguém fale do Evangelho, que alguém proclame em alto bom som as insondáveis riquezas da graça de Deus. E esta igreja tem um papel importante nesse mosaico da providência. Portanto, sejam ousados, creiam que ninguém ou nada pode contra a igreja de Deus, não por causa da igreja, mas por causa do Senhor da igreja, louvado seja o seu nome. Um terceiro e último ponto desse salmo, a partir do verso 8, é que Deus trabalha em favor do seu povo. Isso aqui é fantástico. Ele não apenas é todo poderoso, ele não apenas está no meio da crise, mas ele trabalha. Esse é o mistério, o paradoxo e o constrangimento. Isaías chegou a falar que nunca jamais se ouviu um Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. E aí nós encontramos, seguindo aí a leitura do salmo, o verso 8. E o texto diz assim, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Tente imaginar o seguinte, por isso eu botei aquele primeiro slide de uma muralha, de um castelo murado com torres. A cidade de Jerusalém, como as principais cidades da antiguidade, elas eram cercadas por muralhas, algumas consideradas inexpugnáveis, como a Babilônia, como a própria Nínive, que era a capital da Síria, Constantinopla, que só caiu depois da invenção do canhão, uma cidade que por mais de 1000 anos conseguiu se preservar de todos os ataques que sofreu dos otomanos, por exemplo. Então assim era Jerusalém, uma cidade cercada,
por uma extensa muralha com torres, de tantos e tantos metros, uma torre. E nessas torres, quem ali ficava? O atalaia. Essa é uma figura muito importante no Antigo Testamento. O atalaia era o vigia. Era aquele que tinha a missão de detectar qualquer perigo. E naquele cerco, que geralmente demorava de 3 a 6 meses, podia demorar menos ou mais, mas essa era a média. A cidade estava cercada com o exército lá fora. Então o atalaia, todos os dias, ele olhava e o que ele via? Os estandartes da Síria, o acampamento, os soldados, a movimentação das tropas. Mas naquele dia, o atalaia olha. Ele fala assim, não é possível. Aí ele chama um amigo, fala, vem cá, olha aqui, porque eu acho que eu estou com problema de miopia. Não fui ao médico essa semana, então o óculos está vencido. Aí ele olha e diz, Ramã, é isso mesmo. O que ele olha? Cadáveres, cadáveres e cadáveres. E então aquele homem olha para dentro da cidade e diz, vinde, vede, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele está falando para o povo que Deus fez algo extraordinário em favor deles. O exército de Israel não fez nada. Quem fez foi o Senhor. O Senhor que abençoou o seu povo. De um modo miraculoso, misterioso, insondável às nossas mentes. Mas Deus usou um recurso, que aí o texto vai dizer que foi um anjo do Senhor, para destruir o exército inimigo. E a outra passagem vai dizer o seguinte, ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Olha a linguagem, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Senaqueribe era muito prepotente, se julgava o Senhor do mundo, soberano da terra. Mas naquele dia o exército foi destruído, porque ninguém pode deter o braço do Senhor. Agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é de fato o nosso protetor, é o nosso abrigo. Portanto, você não deve brigar com os Senaqueribes, você não deve enfrentar os poderosos deste mundo. Simplesmente confie a sua vida ao Senhor, o soberano, o protetor, aquele que trabalha por nós. Quando Saulo de Tarso perseguia a igreja, e ele foi encontrado pelo Cristo ressurreto no caminho de Damasco, a palavra de Jesus foi, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue o povo de Deus, quem persegue a igreja de Deus, está perseguindo o próprio Deus. E é Deus quem toma para si a responsabilidade de tratar os nossos inimigos. Como o próprio salmista diz, em Deus faremos proezas, porque Ele calca aos pés os nossos adversários. Em todo o verso, até o versículo 9, em todos eles, é o homem que fala. Nós chegamos então ao verso 10 do Salmo 46. Aqui é Deus quem fala. Agora vejam como esse versículo, tão usado por nós, agora faz mais sentido. Terminou a guerra. Por que terminou a guerra? Porque Deus agiu e agora o povo era todo, os inimigos estavam destruídos. Agora Deus fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quando Deus resolve a questão, Deus vai ao encontro do seu povo e diz, vem cá, por que você estava com medo? Por que você estava com aflição? Por que você estava perdendo o sono? Aquieta o seu coração. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Irmãos, quando Deus traz livramento para a igreja, quando Deus abençoa o seu povo e nos dá uma palavra dessa, nosso coração fica em paz, porque Ele de fato é quem cuida, quem protege, quem de fato traz paz e segurança ao coração do seu povo. E aí, a gente chega no último versículo, o texto então vai dizer, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu não sei se é o caso do irmão ou da irmã, as Bíblias mais antigas, nós tínhamos uma expressão técnica no saltério que dizia o seguinte, selá. Então você tinha um texto e tinha lá, selá. Era uma expressão técnica, porque esse salmo é um cântico, não é? É uma poesia cantada. Então quando essa expressão aparece, e aparece aqui no verso 11, selá, significava basicamente o seguinte, o povo vinha cantando em procissão, aí cantava lá, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eles faziam uma pausa técnica, em silêncio, e depois repetiam novamente, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, o povo termina o salmo cantando esta gloriosa verdade, Deus é o nosso refúgio. O Deus de Jacó, o Deus da aliança, o Deus que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu encerro dizendo aos irmãos que esse salmo, ele é o salmo da reforma protestante. Por que razão? Lutero, quando estava exilado no castelo de Wartburgo,
por ordem do príncipe, para que ele fosse preservado a sua vida, ele então começou uma obra extraordinária que alguns sugerem e alguns afirmam categoricamente que foi o que de fato salvou a língua alemã. Lutero traduziu a Bíblia para a língua alemã. E essa obra é o que salvou a língua alemã. Pois bem, mas nessa obra que ele estava fazendo lá, nesse período de exílio, ele sentia pressão, angústia, depressão, no sentido não que é usado hoje em dia, mas a pressão, a angústia, o peso da responsabilidade. Ele estava diante da morte todo dia, como ele mesmo sugere. Pois bem, e quando ele estava inquieto, com o coração atribulado, por conta de toda essa situação angustiante que ele viveu naquele momento, ele chamava os seus amigos, os seus auxiliares no escritório, e eles começavam a ler o Salmo 46. Ele diz que esse salmo foi o salmo que mais falou ao seu coração durante toda a sua vida. E a partir desse salmo ele compôs o hino da reforma, que é o hino 323 do cantor cristão, o hino Castelo Forte é o nosso Deus. Isto é maravilhoso. John Wesley, no leito de morte, aos 86 anos, pediu que cantassem o Salmo 46. E as últimas palavras dele, depois da leitura do Salmo 46, o melhor de tudo é que Deus está sempre conosco. Morreu afirmando a gloriosa presença de Deus. Deus seja louvado por isso. O que é que vocês estão vendo aqui? Fort Knox. E o que é isso? Isso é um banco. Pode não parecer, mas é um banco. Considerado o banco mais seguro do mundo. Ele é para baixo, subterrâneo. Localizado no Fort Knox, em Kentucky, nos Estados Unidos. Nesse forte há 4.570 toneladas de ouro. Isso equivale a mais de 180 bilhões de dólares. Nunca foi assaltado. As portas desse cofre precisam de senha que são revezadas de tempos em tempos. Portas capazes de suportar todo tipo de bomba. Existe uma polícia especializada só para proteger o Fort Knox. Que até então, por muito tempo na história da economia, o lastro financeiro de uma nação era o ouro. Hoje é o dólar, mas por muito tempo foi o ouro. Então os Estados Unidos sempre teve esse lastro financeiro em em ouro. Os lingotes de ouro do Fort Knox. A questão é a seguinte: para aqueles que olham para o Senhor e veem em Deus apenas o seu refúgio, nós, a igreja, nós estamos mais protegidos nas mãos do Senhor do que todo o ouro dentro do Fort Knox. É Deus que nos protege, é Deus quem cuida de nós, é Deus que estende a sua mão. A linguagem poética é que nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele se importa conosco, Ele cuida de nós. Nunca perca de vista essa verdade. Deus ama você. Deus se importa com você. Deus sofre com você. Deus governa todas as coisas. E todas as coisas, não apenas algumas, mas todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Que esta igreja nunca se esqueça dessas verdades. Quando os irmãos se sentirem acuados por qualquer Senaqueribe, esperem em Deus. Confie no Senhor. Ele é todo poderoso, Ele se faz presente na crise e Ele trabalha em prol do seu povo. Louvado seja o seu nome. Fiquemos em pé, vamos ler o último verso dessa noite. Na Bíblia, linguagem de hoje, olha que versículo maravilhoso que nós temos no Saltério. Todos juntos. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Mais uma vez. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Louvado seja Deus. Vamos orar. Curve a sua fronte. Esse é o momento de falar com Deus, de abrir o coração. Quando Deus fala, Deus espera a resposta. Deus falou no seu coração? Esse é o momento de falar: Senhor, cuida de mim. De lançar sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Esse é o momento de agradecer a Deus pelos muitos livramentos que Ele tem nos dado, apesar de nós. Deus insiste em nos amar. E a sua palavra, a sua aliança conosco é de nos preservar até o fim, de nos levar para a glória intactos por sua graça. Eterno Deus, bendito Pai, louvado seja o teu nome por tua palavra. Reconhecemos que a tua palavra é suficiente para fortalecer a nossa fé. Todos nós estamos sujeitos a tempos de aflição,
Estamos sujeitos aos desertos da vida, estamos sujeitos a enfrentar os senaqueribes que nos amedrontam, mas nessa noite nós fomos confortados pela certeza que temos de que o Senhor é todo-poderoso. Pela certeza que temos, à luz da Tua palavra, que o Senhor se importa conosco e se faz presente nas nossas crises. Eu sei que há casamentos em crise aqui, Senhor. Eu sei que há relacionamentos adoecidos aqui. Eu sei que há pessoas angustiadas por problemas de todos os tipos e ordem. No entanto, fala ao coração dos Teus filhos e filhas. Mostra a cada um deles, a cada um de nós, que o Senhor se importa com a nossa aflição, que o Senhor se importa com as nossas lutas, que o Senhor tem todo o poder e que o Senhor está agindo, buscando um fim proveitoso nessas tribulações. Eu oro para que a Tua igreja contemple os livramentos. Eu oro para que a Tua igreja contemple a mão forte do Senhor, trabalhando para aqueles que nele esperam. Portanto, Senhor, abençoa os casais dessa igreja, fortalece os laços, Senhor, que cada casamento seja fortalecido e construído sobre a rocha indestrutível que é Cristo, que cada família busque refúgio no castelo forte que é o nosso Deus, que pais, filhos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, que toda a Tua igreja, todos aqueles que aqui estão, que invocam o Teu nome, possam passar por essa experiência maravilhosa de experimentar o Senhor como castelo forte, que possam ouvir a boa voz do Senhor dizendo: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, ser exaltado entre as nações, ser exaltado na terra. Que nós possamos experimentar isso, que nós possamos descansar no Senhor e na força do Seu poder. Eu oro agradecido por essa igreja, pelo que o Senhor tem feito ao longo desses anos, e também oro agradecido pelo que o Senhor há de fazer na vida desses irmãos e através dessa igreja. Que nenhum senaqueribe, Senhor, os intimide, mas que eles possam contemplar o Senhor e continuar marchando vitoriosamente, vivendo aquilo que o Senhor planejou para que eles vivessem nesse tempo, nessa cidade. Oro agradecido e esperando inteiramente na Tua graça, em nome de Cristo, Senhor da igreja. Amém. Irmãos queridos, Deus os abençoe. Minha palavra de gratidão pelo carinho de vocês. Pastor